Olá pessoal, vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21. Esta reflexão do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, através de Kardec, traz o alerta de Jesus quanto aos falsos cristos e profetas que enganam e arrastam pessoas e nações, principalmente neste momento que nós estamos passando de transição da humanidade. Então, Kardec vai escrever assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e vão seduzir a muitos. Vão levantar-se muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade e caridade de muitos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse vai se salvar. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Isso está em Mateus 24, 4, 5, 11, 13, 23 e 24. A palavra Cristo, de origem grega, ele significa ungido. Em hebraico é traduzido como Messias. Pela Bíblia, Jesus Cristo é o Messias ungido por Deus, como se extrai do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Em obras póstumas de Allan Kardec, no estudo sobre a natureza do Cristo, temos o seguinte: Jesus era um Messias divino, pelo duplo motivo de que Deus é que tinha a sua missão e de que suas perfeições o punham em relação direta com Deus. É o Filho bem amado de Deus, porque, tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz Filho único, não porque seja o único ser,
que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão aqui na Terra. Religiosamente, a palavra profeta, ela pode expressar aquele que proclama, anuncia os desígnios divinos, que dá sinais da divindade, sabe de coisas que pessoas comuns, não sabem, ou vêm em missão para instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, associou-se a profeta também as profecias, com o dom de desvendar o futuro. Por outro lado, ao longo dos tempos, pessoas valeram-se de falsos discursos, promessas vãs, ilusões ou teorias falhas, atribuindo-lhes poder divino, prodígios ou milagres, apresentando-se como reformadores e messias, com a finalidade de enganar. E o alerta do Mestre é bem oportuno neste momento, porquanto falsos cristos e profetas poderão enganar até os escolhidos. Então vamos ver um trechinho. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha. E aquele por dentro são lobos, rapaces. Conhecê-lo eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa, ela não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conheceis, pois, pelos seus frutos. Isso está em Mateus 7, versículo 15 e 20. Vamos ver a resposta à questão 624 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que revela que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Nós podemos reconhecê-lo por suas palavras e pelos seus atos. É impossível que Deus se sirva da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Os verdadeiros profetas são espíritos adiantados que fizeram suas provas em outras existências.
como característica, mostram-se abaixo do papel com que se apresente, ou dos personagens sob cujos nomes se colocam. Ignoram a si mesmo e desempenham a missão a que foram chamados pela força que possuem. Então, o verdadeiro missionário de Deus é reconhecido por sua superioridade em inteligência, em moralidade, em virtudes, em grandeza, resultado e influência moralizadora de suas obras. Deus, ele confia missões importantes capazes de as cumprir para fazer a humanidade avançar. O verdadeiro profeta é adivinho diante da humildade e modéstia. Os falsos profetas, eles podem ser identificados quando se dizem investidos de poder. Esse poder divino, né? E possuidor daquele monopólio da verdade. Ao mesmo tempo em que se mostram orgulhosos, vaidosos, cheios de si, que falam com altivez e parecem temerosos de que lhes deem crédito. Podem passar pelos apóstolos do Cristo ou pelo próprio Cristo. Então, hão encontrar pessoas crédulas que lhes creem nas torpezas que eles fazem. Os falsos profetas, eles desencarnados, né, utilizam-se de médiuns pouco esclarecidos e que são invigilantes. Eles semeiam a desunião, eles apresentam sistema ou princípios contraditórios e banais, e também espalham o fermento do antagonismo entre os grupos. E esses grupos que impelem isolam-se um dos outros, e a olharem-se com uma certa prevenção. Em O Livro dos Espíritos também, na resposta à questão 622, esclarece-se que Deus confiou a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Então, são espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. O homem, ele não pode saber por si mesmo, mediante seus sentidos, né, conhecimentos dados por Deus ou pelos que seus mensageiros, através da palavra direta ou pela inspiração. Essas revelações são feitas a homens privilegiados, ou seja, designados sob o nome de profetas, messias,
enviados ou missionários, tendo a única missão de transmiti-la a todos os homens. A característica essencial de qualquer revelação, ela tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Por exemplo, se é falso, já não é um fato. E por consequência disso, não existe a revelação, né? Toda a revelação desmentida por fatos deixa Deus ser. Se for atribuída a Deus, não podendo Deus mentir, né, nem se enganar, ela não pode emanar vinda dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Kardec, a Gênese, na página 22. Se os espíritos tivessem revelado a doutrina espírita a um único homem, nada poderia lhe garantir a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que a tivesse recebido. Porque um homem pode ser enganado ou enganar a si mesmo. Porém, não há como enganar milhões de pessoas quando elas veem e ouvem a si mesmo, coisa em vários lugares e ao mesmo tempo, né? Isto é, perdão, a garantia para cada um e para todos, né? Isso é a garantia para cada um e para todos. Portanto, são os próprios espíritos que fazem a propagação do espiritismo, com auxílio de inúmeros, incontáveis médiuns que surgem de todos os lados. A força do espiritismo, ela reside na maneira universal com que os espíritos passam seus ensinamentos, sendo também essa a causa de sua rápida propagação. Cada espírito possui um nível de conhecimento e por isso está longe de possuir individualmente toda a verdade. Não é dado a todos conhecer certos mistérios. O que cada um sabe é proporcional à sua elevação moral e também intelectual. E a maioria dos espíritos, os espíritos vulgares, não sabem mais do que os homens. Pelo contrário, às vezes sabem até muito menos. O primeiro exame a que deve ser submetido tudo o que vem dos espíritos é, sem dúvida, o da razão. Assim, toda teoria que contraria o bom senso e a lógica e os conhecimentos já adquiridos, eles devem ser
rejeitados, por mais respeitável que seja o autor da mensagem. A única garantia segura do ensino que os Espíritos nos trazem está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranho uns aos outros, né? E em diversos lugares, todos eles trazem a mesma concordância. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que no Evangelho de João diz o seguinte: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentais se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, eles não abonam falsos cristos e profetas. Ao contrário. Isso é um golpe mortal, desferem neles. Não peça ao Espiritismo prodígios nem milagres. Porquanto formalmente ele declara que não os opera, não os faz. Fenômenos nada prova. A missão, ela se prova por efeitos morais. O Espiritismo, ele revela outra categoria mais perigosa, a dos espíritos enganadores, aqueles que são hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que na erraticidade eles tomam nomes venerados para facilitarem a aceitação de suas ideias. Então é considerável o número dos que recentemente hão se apresentado, né, como antigos profetas, como Cristo, Maria, né, sua mãe, Elias, João, Pedro e até como Deus, que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa do que lhes prestam, daqueles que os ouvem, né? O Espiritismo, ele faculta meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos como se reconhecem os bons espíritos. Os bons espíritos sempre morais, eles nunca são materiais. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Tomamos cuidado quanto a isso. Todo fenômeno desconhecido, ele passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Encontrada
a causa, o fenômeno ele não é mais do que a aplicação da lei da natureza. Operar prodígios não constitui sinal de missão divina, pois pode resultar de conhecimento ao alcance de qualquer um ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha, inibido assim de possuir. Em todos os tempos houve homens que exploraram conhecimentos que possuíam para alcançar o prestígio, vamos dizer, de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Nós precisamos estar vigilantes para não se envolver em vaidade e orgulho. Aos médios, o perigo é ainda maior, caso se sintam seres privilegiados pelo simples fato de possuírem dons especiais concedidos pela misericórdia de Deus. Todas as vezes que um espírito indica coisas utópicas, vamos dizer, e impraticáveis, medidas pueris, ridículas, ou uma fórmula de sistema que a ciência contradiz, somente pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Porque Deus não confina a verdade a um círculo pequeno. Fará surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda a parte, a luz esteja ao seu lado, ao lado da treva. Repila sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insultamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos. Eles fazem prodígios exagerados, louvores, a fim de que os homens possam se fascinar por eles terem sido dominados. Desconfie sempre das comunicações que trazem caráter de misticismo e de uma singularidade, ou que eles prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Quando uma verdade tem que ser revelada, né, aos homens, ela é comunicada instantaneamente a todos,
ou grupos sérios que se dispõem de médiuns também sérios e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito. Se está obsidiado, ele não é perfeito. Há manifestação, obsessão, quando um médium só é apto a receber comunicações de um determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Então, todo médium ou grupo que considere privilégio receber uma comunicação que obtém e submete-se a práticas supersticiosas, indubitavelmente é uma presa de obsessão. Sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com o nome que todos encarnados e desencarnados conhecem. É incontestável que, submetendo-se ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e as comunicações dos espíritos, é fácil rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido, mas a verificação severa a que proceda os outros grupos, a ciência adquirida, por exemplo, a alta autoridade moral, dos diretores de grupos assim, as comunicações que os principais médiuns recebem como um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos. Vamos pensar nisso. Gratidão a todos.